Olá, meus amigos. Eu sou F. Santo e é um prazer tê-los neste canal para juntos aprendermos a evolução da vida. Como prometido para vocês, hoje sendo o primeiro dia da semana, domingo, eu disse que ia falar um assunto muito importante para o vosso conhecimento e o vosso crescimento. Porque este canal, O Poder do Agradecimento, é um canal que ajuda as pessoas a crescerem. E nosso compromisso neste canal é com a verdade. E neste canal você terá ensinamento realmente. A verdade será dita para você. Ele é canal do agradecimento porque é o único objetivo, é a única ação que devemos fazer em relação ao Pai, soberano do universo, é agradecer. Porque tudo Ele já nos deu, só nos resta agradecer. Então eu vou falar sobre o dízimo, algo que os religiosos não irão gostar, porque é algo que sustenta eles. Toda religião é sustentada pelo dízimo. E quando se fala na religião, não é só os religiosos que não gostam que se falem, os escuros também não. Porque a religião, ela domina o mundo e deixa as pessoas aprisionadas. E isto é a maior ferramenta dos escuros. E eles não gostam que alguém fale. Neste canal, se eu falo, o Poder do Agradecimento, não é divulgado o que digo. Eles sempre estão querendo diminuir esses vídeos, as visualizações, porque não é para ser dito, não querem que seja dito. Mas eu sei que sou livre, o Pai soberano do universo me criou e me lançou neste planeta, me manifestou nesse planeta para ser livre. E eu vivo em um país livre, conheço a Constituição, os meus direitos e falarei a verdade para as pessoas. Porque o meu compromisso de falar a verdade é comigo e o soberano Pai. O que eu faço é ensinar as pessoas, eu estou fazendo para mim. Então, neste vídeo, o que eu vou falar sobre o dízimo, não dá para falar em um vídeo só. Mas eu vou iniciar mostrando para vocês como surgiu o dízimo, o que é o dízimo, para quem foi ordenado o dízimo e em que época foi. Bem, vamos iniciar lá de Moisés, porque tudo, essas coisas, esses dogmas e esses paradigmas que estão na mente de todas as pessoas hoje, foi por causa da Bíblia. E é por causa dos mandamentos de Moisés. E ele ensinou ao povo e isso foi divulgando de um para outro. E está até hoje. Então o dízimo começou lá de Moisés, quando ele tirou o povo do Egito, se dizendo que Deus tinha falado com ele. E o povo, sem entender, achava que Deus poderia, que um homem realmente poderia conversar com o soberano, imaginando que fosse um homem, porque o Pai, chama o Pai porque tudo que está em mim foi Ele que me deu e foi Ele que formou esse corpo. E estou falando com vocês porque a vida que é Ele está em mim, está em você e em outros. Então o povo acreditaram, foram tirados para o Egito, muito bem.
Agora, eu quero dizer para vocês que o Israel passou 40 anos no deserto. 40, não foi um século, foi 40. Observe, 40 anos. E aquela geração que chegou no deserto, os que nasceram no deserto, o máximo que duraram foi 100 anos, porque uma pessoa só dura até 100 anos. Muito bem. Então, como surgiu o dízimo? Como surgiu? Bem, no sofrimento que Israel passou no deserto, sem pátria, sem lugar para ficar, sempre no deserto, e aquele povo chorava. Aquele povo desejava muito voltar ao Egito. Nem que fosse para morrer lá, mas eles não queriam morrer no deserto, sem ter um abrigo para dormir, muitos no relento, viviam em tendas. Vocês sabem o que é tenda? Eu estou contando a história porque está escrito como eles viviam. Eu estou falando segundo o que está escrito na própria Bíblia, porque a Bíblia é uma biblioteca, tem vários livros contando várias histórias daquele povo. Então, mas Moisés conheceu uma terra por nome Canaã. Eu não sei como ele conheceu, mas ele conheceu. Pode ter mandado espião observar e tudo. Então prometeu aquele povo dizendo que Deus tinha prometido a terra de Canaã para eles, onde manava leite e mel. Quer dizer, uma terra fértil, que dava bons frutos, tudo que se plantasse naquela terra produzia e muito bem. E ele vendo aquilo, prometeu ao povo, que foi Deus que disse que daria a eles. Bem, um dia Moisés foi lá, mandou espiões, ver como é que estavam, e depois, no dia do acontecimento, disse que a terra Deus já tinha entregado para eles. Bem, foi lá com o seu exército, seu povo, homens de guerra, e matou todos os homens, os proprietários daquelas terras, da terra de Canaã. Mas trouxe as mulheres e os filhos, e os pertences, a riqueza daquele povo, ficou com eles. Bem, eles se apossaram naquela terra de Canaã, porque mataram os habitantes daquela terra. Entendam isto. E se você ficar com raiva de mim porque eu estou dizendo isso, porque você não ama a verdade. Eu digo também nesse vídeo, você que não ama a verdade, que não sabe o que é ela, não assista esse vídeo, por favor, porque esse vídeo que eu estou falando são verdades para pessoas que querem a verdade, como eu quis um dia a verdade e amo a verdade, e ela veio a mim, eu pude conhecer a verdade. Entendam? Não foi por acaso e não foi à toa que o homem de Nazaré disse: conhecereis a verdade e ela vos libertará. Quando ele diz conheceis, é porque aquele povo não conhecia. E a verdade não é para qualquer um, é para aquele que conhece a verdade, que tem o poder de conhecer a verdade no meio de tantas mentiras, de tantas ilusões. Nem todos podem conhecer a verdade. E quando se diz a verdade para essas pessoas que não conhecem, eles simplesmente não aceitam, porque eles não conhecem, eles não reconhecem o que é verdadeiro. Então ele pode dizer em si mesmo: bem, isso eu não sei se é verdade, então vou ficar onde eu estou mesmo. É isso. Ficam presos
nos paradigmas, nos dogmas e paradigmas, preferem ficar presos do que saírem da prisão quando alguém diz, porque não acreditam nem que existem pessoas que de bom grado queira divulgar a verdade para eles. Então eles não aceitam. Por isso Jesus diz: conhecereis. Nem todos conhecem. Aquele que conhecer, reconhecer aquilo que é verdadeiro, porque se Israel, se aquele povo tivesse conhecido a verdade e o que Jesus estava, quer dizer, o nome de Jesus, eu não digo nem que ele era Jesus, porque ele não era. O nome dele não era Jesus, mas o homem de Nazaré. Se eles tivessem reconhecido a verdade que o homem de Nazaré falou para eles, eles não tinham o matado. Eles tinham aceitado, porque eles conheciam, eles reconheciam a verdade. Bem, ele está falando a verdade. Mas não, o mataram, porque acharam que ele era mentiroso, que o que ele dizia não era verdade, então preferiram ficar na lei de Moisés, no jugo de Moisés. Bem, dando continuidade ao vídeo do dízimo, bem, começou assim. Quando eles entraram naquela terra que matou todas as pessoas, para começar, a história da humanidade sempre é a mesma. Um país, um povo, invade outro e toma, matando o povo, os habitantes daquele lugar, para ser dono. Sempre foi a mesma coisa. E digo para você, antes que Israel existisse, já havia muitas nações no mundo como países. Então por que o soberano Pai? Você vai explicar para mim, você vai dizer para mim se você for capaz de dizer no comentário. Por que o soberano Pai criaria um país só para ele, se tudo é dele? Isso aí existe uma mentira, uma ilusão, uma enganação. Como? Se o planeta inteiro é dele, ele que criou. Então não faz sentido ele ter criado um povo só para ele, um país só para ele. Então a mentira está aí já. Bem, na divisão daquela terra que foi tomada, foi invadida, assassinato que houve lá com os habitantes, pessoas que viviam felizes no seu habitat, não tinham religião. Por quê? Nunca houve uma religião. O Pai soberano do universo é o Senhor de tudo, do universo inteiro, quanto mais do planeta. E nunca falou para aquele povo sobre religião nenhuma, sobre adoração nenhuma. Então, veja. Na divisão daquela terra, 11 Israel tinha 12 filhos. Então, 11 filhos, cada um tinha os seus familiares, era chamado de tribo de Israel, tribo. Então, cada 11 tribos, recebeu terra para plantar e viver com suas famílias. Mas houve uma tribo, a tribo de Levi, não foi dado a eles terra nenhuma para plantar. E de que eles iam viver? De que local eles iam tirar o seu alimento para a sobrevivência? Não tinha como. Por que eles não receberam terra? Foi mandamento do soberano Pai? Jamais. Jamais. Mas é porque Moisés, tendo criado um Deus, segundo ele, que falava com ele. Então Levi, a tribo de Levi, foi escolhida para que servisse no templo, na tenda da congregação. Na tenda da congregação não era nem um templo, porque o templo não tinha sido construído, porque o templo foi construído por Salomão. Nem Davi construiu. Davi teve vontade de construir um templo para servir aquele Deus de Moisés,
que Moisés ensinou, mas aí Salomão foi quem construiu, voltando ao dízimo. Então foi ordenado por Moisés, não foi por Deus. Bem, pelo Deus de Moisés, não pelo soberano Pai do universo, porque jamais o soberano Pai do universo falou com um homem para ordenar qualquer coisa, porque ele habita no coração, ele habita em todos os homens em forma de lei e energia. E eu já falei isso para vocês e nunca cansarei de falar até vocês entenderem. Bem, aí Moisés ordenou as 11 tribos de Israel que dizimasse a 10ª parte de tudo que eles tivessem, tanto do campo, da plantação que eles plantassem, no gado, toda a criação, e também no dom. Eles dizimassem 10% para sustento dos levitas, porque eles não tinham recebido terra para plantar e eles não poderiam produzir coisa alguma, porque eles tinham sido escolhidos para servir no templo da congregação ao Deus de Moisés, que foi o Deus que Moisés apresentou a eles. Então havia um local onde eles se reuniam para que cultuasse ao Deus que Moisés apresentou a eles. Aí foi quando surgiu o dízimo. Era 10% do campo e 10% do dom, daquilo que eles fabricassem, e do gado, e da cabra, do carneiro, da ovelha, tudo isso eles teriam que dar 10%. Bem, ainda vou dizer depois eu vou falar em outro vídeo, no próximo vídeo para vocês, explicando direitinho. Eu só estou dizendo como surgiu, estou pulando muito setor, porque se eu fosse falar minuciosamente, o tempo não daria, seria em muitas partes isto. Então, com o tempo, depois de passar muito tempo, eles negligenciaram a dar o sustento aos seus irmãos. Moisés já tinha morrido já, mas a ordenança de Moisés permanecia. Então surgiu Malaquias. Malaquias também acreditava no Deus que Moisés apresentou. E Malaquias, está escrito lá no livro de Malaquias, no capítulo 10, versículo 3, no capítulo 3, versículo 10, quando Malaquias, falando para o povo de Israel, porque eles estavam negligenciando o dízimo para sustento dos levitas, de que os levitas iam viver se os seus irmãos não sustentassem? Era uma ordenança de Moisés. Aí Malaquias disse: trazei todos os dízimos à casa do tesouro. Observe, tesouro, para que haja mantimento em minha casa. Quando disse para que haja mantimento em minha casa, casa Israel, casa povo, não era um templo construído de tijolo. Pois nessa época, Salomão já tinha construído o templo de Salomão. Salomão já tinha construído, e ele tinha construído uma casa, um local onde guardava todos os dízimos. Então estava faltando, porque eles estavam negligenciando. Então Malaquias cobrou e disse: e verás que eu abrirei a porta dos céus e tal, e multiplicarei, darei tudo isso. Disse: fazei prova de mim. Porque jamais o soberano vai dizer isto: fazei prova de mim. Isso, jamais ele faria isto. Ele é o soberano do universo. Tudo é dele, tudo ele criou. Ele está em todo o universo. Ele preenche todo o vazio. E lembre-se do que eu estou dizendo. Então,
Casei. Aí alguém disse, mas nós não estamos roubando a Deus. Mas Malaquias diz, dizeis que não me roubais, porque Malaquias achava que as palavras eram de Deus, essa era uma ordenança que o soberano Pai tinha dado, né? E disse, vocês me roubais nos dízimos e nas ofertas. Porque eu ainda vou falar sobre isso, as ofertas faziam parte do dízimo, era tudo uma ordenança de Moisés. Então, meus amigos, os religiosos hoje, os espertos, usam esta palavra e lê diante de muitas pessoas, dizendo que é a ordenança de Deus, que as pessoas têm que pagar a Deus. Porventura, o soberano Pai brinca de castigador? Ou então brinca de torturador? Ele não é o Senhor de tudo, não é Ele que nos dá tudo? Por que Ele queria 10% do homem? Porque eu tenho que pagar do que Ele me dá. Isso não existe. Eu tenho que agradecer. Eu devo agradecer. Nem sou obrigado a agradecer como muitos não é obrigado e tem de tudo. O sol brilha sobre ele, a chuva cai sobre ele, a terra germina o alimento para ele, e ele nem agradece. Ele nem sabe o que é o agradecer. Entendeu? Então, o soberano Pai jamais deu essa ordenança para homem nenhum. Jamais. Eu estou falando sobre dízimo, é só o início. Ninguém falou. Ninguém tem a coragem de falar, mas eu, Epsante, no canal Poder do Agradecimento, vou mostrar para vocês o que é dízimo, como eu estou dizendo, e para quem, e quando foi. Passou-se 18, 19 século. Aquele povo primeiro morreram todos. 19 século. Estamos no 20º século. Eu aqui vou findar esse vídeo. Eu estou só dando um início, você terá o segundo e o terceiro, se possível. Então, eu quero agradecer. Se você quiser clicar em gostei, clique. Quiser comentar, eu aceito o seu comentário e te responderei aquilo que é verdade. Se vocês quiserem, aonde está escrito, eu mostrarei para vocês. Mas ainda vai ter muito ainda. Por quê? Você paga ao soberano do universo. Você não... Porque alguém te disse, não é isso? Você novo, inscreva-se neste canal. Não esqueça de acionar o sininho para as notificações. E aguarde o segundo ou o terceiro vídeo que lançarei neste canal. Eu, F. Santos, sou grato.